Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. O Tribunal de Justiça determinou a convocação de mais de 800 aprovados em concurso da Polícia Militar. Henrique diz que perdeu para Lula, não perdeu para Robinson. O professor e cientista político João Evangelista, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é o entrevistado desta quarta-feira. Agora, no RN Acontece. O Tribunal de Justiça determinou a convocação dos 824 aprovados na segunda fase do concurso público em 2013. E agora? O que é que vai fazer o governo? Confira na reportagem. Aldair da Silva foi um dos 824 candidatos aprovados no concurso público para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte em 2005. Desde o resultado da segunda fase do concurso em 2013, ele espera ser chamado para trabalhar. Agora, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o governo do estado convoque esses PMs aprovados. É notório o índice de criminalidade que vem aumentando, né, e está correlacionado justamente com a falta de efetivo. Está diretamente correlacionado. Então, nossa chamada é necessária para que a atividade ostensiva da Polícia Militar seja maior na cidade, seja maior no estado do Rio Grande do Norte. A decisão atende ao pedido feito pela Associação dos Praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O número de policiais militares que deveriam ser convocados equivale a 17,9% do déficit existente na Polícia Militar do Estado, que chega hoje a 4.585, com base no número de 13.466 policiais previstos em lei para o Rio Grande do Norte. O déficit ele vem se agravando com policiais pedindo baixa por tempo de serviço, seja por tempo de serviço, seja porque conseguiu outro emprego melhor, né? Melhor condições de trabalho em outro local. E aí nós vamos ficando com esse déficit acumulado. Isso vem prejudicando o andamento do serviço, porque o que tende a sobrecarregar os demais policiais militares. De acordo com o TJRN, o governo deve dar continuidade às etapas do concurso e inscrever os aprovados para o curso de formação de soldados. E após o resultado, realizar a promoção dos aprovados ao cargo de soldados. A convocação desses policiais representaria um aumento de 26 milhões de reais ao ano na folha de pagamento do governo. O Estado já está no limite prudencial e a nomeação dessas pessoas, dos 824, gera um aumento de despesa de 26 milhões por ano, e isso é um dos empecilhos para essa nomeação imediata, né? O Tribunal de Justiça já tomou a decisão, é lamentável a situação desses concursados aí. Eles foram aprovados, então, o governo realizou o concurso e não chamou os profissionais, né? Por que fez o concurso? Por que o governo realizou esse concurso se não tinha condições de chamar? Complicado. Isso vai ficar para o próximo governo, hein? Henrique Eduardo Alves já começou a retaliar o governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, reeleita no último domingo. Ontem, em manobra capitaneada por Henrique, os deputados federais aprovaram um projeto que suspende os efeitos de um decreto da presidente petista que vincula as decisões do governo de interesse social ao crivo de conselhos populares ou de outras formas de participação popular, um tal de Sistema Nacional de Participação Social. Pois bem, o projeto ainda depende de votação no Senado, mas foi a primeira derrota da presidente após a reeleição. Culpa de quem? Culpa de Henrique. A polêmica em torno dos conselhos populares vem rolando há meses e só agora, após perder a eleição de domingo, Henrique Eduardo Alves coloca a matéria em votação e articula a derrubada da proposta de Dilma. Henrique, é claro, negou a retaliação e justificou o resultado com uma manifestação de altivez, da Câmara dos Deputados. Mas o povo do Palácio do Planalto não é bobo e acredita a derrota de ontem
ao ressentimento de Henrique Eduardo Alves. O parlamentar atribui ao PT, Partido dos Trabalhadores, em especial ao ex-presidente Lula, sua derrota na eleição estadual. Aos jornalistas em Brasília, a Folha registra hoje, Henrique tem dito que não foi derrotado por Robinson Faria, não, e sim por Lula. Henrique diz uma meia-verdade. O vídeo gravado por Lula em favor de Robinson contribuiu para seu insucesso nas urnas. Mas há outros fatores que se somam para explicar a derrota fragorosa. E eu cito aqui alguns dos fatores. O sentimento popular contra o acordão, os altos índices de rejeição ao deputado, que beira a casa dos 48%, a falta de cumprimento de boa parte dos acordos, muitos deles financeiros, com as lideranças políticas, houve muita reclamação, e a citação da delação premiada de Paulo Roberto Costa no propinoduto da Petrobras. Dizer que perdeu para Lula, em vez de perder para Robinson, é mais chique, né? É mais chique para o presidente da Câmara dos Deputados. Pode soar mais compreensível aos ouvidos de interlocutores privilegiados em Brasília. Quem danado é Robinson Faria para o colégio de líderes na Câmara dos Deputados? Quem danado é Robinson Faria nas rodinhas de jornalistas no Congresso Nacional? Quem danado é Robinson Faria na reunião da alta cúpula do PMDB? Agora, Lula todo mundo conhece, todo mundo teme e entende. A verdade é que Henrique Eduardo Alves, mesmo com uma aliança que reuniu 17 partidos e todos os ex-governadores vivos, perdeu para Robinson Faria e para o PT de Fátima Bezerra e de Fernando Mineiro. Henrique perdeu para Robinson do mesmo jeito que perdeu para Vilma de Faria em 88, do mesmo jeito que perdeu para Aldo Tinoco, filho, em 92, nas disputas pela Prefeitura de Natal. Cabe perguntar, quem foi o algoz de Henrique naquelas ocasiões, hein? Quem foi o algoz? Verdade seja dita, faltou voto para Henrique vencer a eleição estadual. E por conta disto, Henrique Eduardo Alves está pé da vida com o PT. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. A tribuna diz aqui, mensalidade escolar tem reajuste de até 15%. Reajustes das escolas particulares já estão sendo aplicados. Este ano o aumento ficará entre 11% e 15%, superando o dobro da inflação projetada para o ano, que é de 6,5%. Aí cabe perguntar também, isso pode, Arnaldo? Cadê o PROCON, hein? Cadê a reação dos pais que pagam 15% de reajuste? Quase o dobro da inflação. Novo Jornal, diz aqui, inflação puxa aumento do IPTU para 6,6%. Puxado pela inflação, o IPTU 2015 terá maior reajuste desde 2012, gerando 10% a mais de arrecadação desse tributo. Esse aqui, viu, gente, é o Brasil real, não é o Brasil da campanha eleitoral, não. Esse reajuste de 15% da mensalidade escolar e aumento acima da inflação para o IPTU, esse é o Brasil real. Vem aí aumento de combustível, vem aí aumento da energia elétrica, um bocado de aumento aí. Saúde é um assunto sério. O Apivida é o maior plano de saúde do Norte e Nordeste e não para de crescer. Aqui no Rio Grande do Norte, o Apivida tem realizado grandes investimentos no Hospital Antônio Prudente, que vai ganhar em breve uma nova hemodinâmica, ampliação e modernização das emergências adulta e pediátrica. Além de toda essa estrutura, o povo do Rio Grande do Norte conta com 5 APClínicas e o pronto atendimento da Zona Norte de Natal. Tanto investimento é pensando na saúde e no bem-estar dos seus clientes, hein? E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora e faça seu plano. 3220-5021. Apivida Saúde ao seu alcance. A seguir, minha entrevista com o cientista político João Evangelista, da UFRN. A gente vai comentar o resultado das eleições do país e aqui no Rio Grande do Norte. Eu volto em instantes, o RN Acontece.
Brasil reelegeu Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e o Rio Grande do Norte elegeu Robinson Faria, do PSD, partido aliado ao PT. Qual é a leitura que a academia faz do resultado das urnas? Meu convidado hoje é o professor e cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Evangelista. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Qual o Brasil que emergiu das urnas? É o Brasil do continuismo? O Brasil que emergiu das urnas é o Brasil que se manifestou, ou que uma parte dele se manifestou no ano passado nas manifestações de junho, quando claramente a população deixou muito patente que a solução para os problemas da maioria da população não era menos Estado, era um Estado mais eficiente e que com serviço público de melhor qualidade. Então, essa é a leitura que eu faço. Se você pega no plano nacional, a continuidade da gestão da presidenta Dilma e o debate que aconteceu durante o segundo turno, na verdade o segundo turno foi muito atípico, porque houve uma antecipação. Acho que é a primeira vez que você tem uma antecipação do segundo turno nas campanhas presidenciais, onde você tem 2 turnos. Mas eu acho que o sentimento era claramente isso, ou seja, a inflexão principal na discussão programática de Dilma era uma inflexão mais à esquerda do que o próprio seu primeiro governo havia executado, ou seja, melhores políticas sociais, aprofundar as políticas sociais. E a Aécio perdeu fundamentalmente porque foi incapaz de dialogar com essa agenda, que foi a agenda construída nas manifestações de junho de 2013. No ano passado, nas manifestações, ficou clara aí a reclamação da população e de grande parte dela, serviço, a melhoria da qualidade dos serviços. Mas muita gente estava na bronca, inclusive com a presidente Dilma. Tanto que ela caiu muito no primeiro momento nas pesquisas. E o Congresso que saiu dessas urnas é um Congresso, professor, mais conservador do que o que está encerrando o mandato no final desse ano. Mesmo assim, o senhor acredita que houve sintonia do eleitor com esse momento do país? Você tem que considerar, Diógenes, o seguinte, quer dizer, para o eleitor comum, é muito difícil ele entender que no Brasil você tem um sistema político que é federativo. Ou seja, você tem atribuições e responsabilidades divididas entre a União, os estados e os municípios. O cidadão comum, ele não está querendo saber se a responsabilidade pela segurança é do governo do estado ou se o problema da saúde é do governo, da prefeitura. Ele faz uma leitura generalizada de que o governo é o culpado. E a própria cobertura da mídia termina favorecendo a isso. Ela não educa o cidadão para mostrar que você tem níveis de responsabilidade distintas. Nesse aspecto, o governo federal tem uma certa vantagem, né? Porque os problemas maiores batem à porta de governadores e prefeitos. O presidente da República, seja quem for, hoje é Dilma, e seja quem for, fica um pouco preservado dessa reclamação diária. Pela falta dessa noção? Eu queria insistir nesse ponto. Quer dizer, você teve no último debate da campanha, o candidato Aécio Neves chegou a dizer que iria fazer coisas que constitucionalmente está impedido. Do que tipo? Tá? A questão de saneamento básico e a questão da segurança. Isso é governo federal. Segurança é do Estado. Do Estado. Então, quer dizer, e o saneamento básico é o município. Sim, né? Então, quer dizer, essa confusão generalizada, eu acredito, é que fez com que o eleitor não percebesse ao certo, né? E eu também acho que você teve há um sentimento geral de mudanças, né? Eu acho que o ser humano, quando ele conquista alguns direitos ou uma melhoria do bem-estar, ele quer aprofundar essa melhoria, né? Então você tem uma agenda de mudança no Brasil. Ele fica mais exigente, é isso? Fica mais exigente. Eu acho que os grandes problemas nacionais hoje estão mais ou menos evidentes. Você tem o problema da segurança, é uma questão crucial. Fora do controle hoje, né? A questão da saúde é outra questão crucial. A questão da educação, ela tem que ser vista com um pouco mais de cuidado, porque quando você considera a educação no plano federal, é de excelente qualidade. O problema é exatamente a qualidade da escola, que é responsabilidade do município e dos governos estaduais. Então, isso tem que ser atacado no seu conjunto. Eu acho que essas 3 grandes questões... Eu acrescentaria também a mobilidade urbana. E hoje a mobilidade urbana, você tem toda a razão, mas veja bem, quer dizer, você nunca teve um governo federal que houvesse investido tanto em infraestrutura urbana quanto este. Contudo, essa não foi uma questão que foi
devidamente tematizada durante a Eu campanha. queria um comentário sobre o Congresso mais conservador que saiu dessas urnas agora. É verdade, você tem toda a razão. O Congresso é muito pior do que nós tínhamos antes. Se o Congresso passado já não refletia adequadamente a composição, seja por gênero, seja por classe social, seja por nível, corte étnico, já havia uma distorção enorme, esse piorou muito mais. E como é que o senhor explica isso? Quer dizer, as pessoas que foram para as ruas, mais conscientes, não votaram esse ano, porque inclusive nós tivemos aí, no segundo turno, mais de 40 milhões de votos. Nulos, brancos e abstenções. É o que nós chamamos na ciência política de alienação eleitoral. Diógenes, a gente quase a votação de um dos candidatos. A gente tem que considerar o seguinte, quer dizer, a cultura política ela é muito importante. Quer dizer, qual é a cultura política no Brasil? A cultura política no Brasil, ela gira em torno das figuras dos mandatários. Estou chamando de mandatário o presidente da República, o governo do Estado e o prefeito. Quer dizer, as pessoas dão pouca importância à escolha dos seus representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Senado. Aliás, muitos nem se lembram em quem votou, né? Então, esse é um problema grave, porque você termina, na verdade, tá certo? Não entendendo a correlação necessária que existe entre o voto para o Executivo e o voto para o Parlamento. Quer dizer, vou dar o exemplo agora é muito claro que você está ressaltando. Quer dizer, você fazer um governo de mudanças com um Congresso mais conservador, se você governar o Brasil já tem uma dificuldade grande, porque você tem um sistema multipartidário que requer que um governo seja necessariamente um governo de coalizão, configurando aquilo que na ciência política nós chamamos de presidencialismo de coalizão, que em si não é um mal e existe em vários lugares do mundo. O problema é que no Brasil houve uma degeneração do processo de composição das maiorias. Mas você tem realmente um disparate entre a representação parlamentar e a representação... Qual a solução para isso? A solução para isso, a meu ver, passa necessariamente por uma reforma política onde haja uns critérios mais rígidos de representação parlamentar, de modo a traduzir de forma mais fidedigna a vontade política da cidadania junto às instâncias de poder. E envolver mais o eleitor, né? Para que ele compreenda exatamente o tipo de representação que ele está escolhendo naquele momento. Sem entrar na discussão do separatismo, né, que volta agora por conta da votação, e o país saiu dividido, na sua opinião, dessa eleição? Não concordo com essa interpretação. Quer dizer, se a gente... Nem no voto, nem na questão do voto? Não, mas veja bem, Diógenes, você teve em todos os lugares, a eleição foi uma eleição muito disputada. Acirrada. Então, você tem eleitores de Dilma e de Aécio em todas as cidades do Brasil. Quer dizer, o fato, é diferente. Quer dizer, o Norte e o Nordeste não votou 100% em Dilma. Do mesmo jeito que, por exemplo, Sul, Paraná e São Paulo não votaram 100% em Aécio. Então, isso é uma falácia que tem sido alimentada. Nós não estamos num sistema político como, por exemplo, o americano, em que você tem quem ganha tudo. Você nos Estados Unidos, quem ganha tudo. Aqui não, você tem um sistema proporcional e a votação refletiu isso. É como em Las Vegas, né? O cara aposta lá e leva tudo. Leva tudo. Então, isso para mim é uma falácia e mais, né? Alimenta um preconceito já existente. Na verdade, o preconceito é fundamentalmente fruto da ignorância e da intolerância em respeitar a diversidade que é própria do Brasil. Culpar nordestino por isto ou aquilo, enfim, qualquer decisão do ponto de vista político, como se os sudestinos, né? Porque quem nasce no Sudeste é sudestino, né? Como se os sudestinos não votassem também, não tivesse o voto conservador, também se não tivesse o voto progressista, né? Diógenes, convenhamos, quer dizer, você analisar, por exemplo, a situação de São Paulo, quer dizer, você tem uma representação parlamentar de péssima qualidade. Tiririca e companhia. E companhia limitada. Você reelege um governador que causou uma tragédia do ponto de vista de garantir recursos básicos. O acesso à água é uma questão básica. Mas o paulistano, os sudestinos devem estar satisfeitos com o governo dos tucanos, né? São mais de 20 anos. Então, quer dizer, né? você dizer que esse eleitor sabe votar é também muito questionável. É muito questionável. Então, quer dizer, isso do ponto de vista de quem gosta do PT,
ou Não, eu estou pensando, se alinha mais? Eu estou pensando de um ponto de vista racional. Então, isso na verdade, é uma falácia, na verdade, é uma sandice. Alimentar isso, na verdade, não serve a nada, não serve à democracia. Nós somos uma sociedade diversificada, plural, e a tolerância é um componente fundamental. A cultura da tolerância é imprescindível à consolidação da democracia. E, acima de tudo, deve ter respeito, né? Pelas decisões que são tomadas. E né? nós vivemos uma democracia madura, consolidada. Nós temos eleições livres e regulares a cada 2 anos. Então, nós temos que começar a entender que o resultado das urnas tem que ser respeitado. Afinal de contas, não houve nenhuma denúncia de manipulação. Né? Houve até tentativas e denúncias de tentativa de manipulação pela interveniência assim, inadequada ou a mesmo ilegal de uma revista de circulação nacional. Veio. Mas, na verdade, o resultado é legítimo. Mas a campanha foi de baixo nível, né, professor? Foi muita... Foi do medo em determinados momentos, eu achei algumas pior. falácias que eu foram achei colocadas. pior a eleição de 2010. A qualidade, o nível, a baixaria de 2010 foi muito pior do que dessa vez. Em 2010 nós tínhamos casos, por exemplo, a questão da exploração eleitoral dos problemas de relação homoafetivas. A questão do aborto. A questão também, do aborto, a questão de uma acusação que Dilma era guerrilheira. Então, quer dizer, eu acho que se a gente for pesar e medir, né, essas eleições foram muito melhores do ponto de vista da qualidade. Que esse candidato é drogado, que bate em mulher, também isso... Não, isso realmente não ajuda a consolidar a democracia. Agora, é aquele problema. Eu acho que nós nunca tivemos uma força tão grande das redes sociais da internet, nos processos eleitorais, quanto agora. A interação. E você não controla. Você não pode atribuir isso à campanha de um candidato ou de outro. Mas tem campanha que monta estrutura para exatamente estimular esse tipo de... Mas a militância, coisa, é impossível você controlar a militância. É impossível. Professor João Velete, eu queria que o senhor fizesse uma análise da eleição de Robson Faria aqui no Rio Grande do Norte e a vitória de Fátima, né? Para o Diógenes, eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei. Claro que cientista político ele não tem bola de cristal, né? Nós trabalhamos com dados estatísticos e com tendências e projeções de tendências. Mas desde o início da campanha, ainda antes do primeiro turno, eu dizia que Henrique teria algumas dificuldades que ele precisaria enfrentar. Primeiro, ele tentou fazer uma aliança mais ampla possível, no sentido de tentar garantir uma vitória indiscutível. Eu sempre disse que a eleição ia ser uma eleição acirrada, com probabilidade de você ter um segundo turno, a depender do desempenho eleitoral do professor Robério. Foi exatamente o que aconteceu. Foi um bom desempenho. Né? Então, o que é que Henrique tinha alguns problemas. O primeiro problema é o problema do acordão. Nós já temos 2 eleições majoritárias, uma para a Prefeitura de Natal e agora... Inclusive, Fátima era candidata... Fátima e perdeu. Beneficiada de um grande entendimento, né? E essa ideia do acordão, ela, na verdade, reforçou como você mesmo já analisou aqui no bloco passado, uma rejeição a Henrique. Agora, eu acho que Henrique errou também na estratégia política. Quer dizer, Henrique, por exemplo, ele poderia... Fátima Bezerra, até dezembro do ano passado, trabalhou na perspectiva de uma aliança PT-PMDB. Por conta para replicar... Para replicar a base aliada do governo federal. E a chapa nacional, né? Foi Henrique que optou por excluir o PT. Então, nós temos a primeira situação em que 2 desesperados se salvam ambos e com a condição de vencedores, que foi o caso de Robson Faria e Fátima Bezerra. Então, quer dizer, Henrique pagou o preço de equívocos nas suas escolhas. Fez uma aposta errada. Fez uma aposta errada. Eu acho que outra coisa difícil para Henrique, 2 coisas a mais. Era o problema de convencer a sociedade de que ele representava a mudança. Então, ele pegou exatamente todas as grandes lideranças da política tradicional do Estado e apareceu como se fosse uma mudança, a união para a mudança. Era muito difícil convencer, eu chamei a atenção para isso. E o outro problema fundamental é que uma aliança por cima, ela não consegue fazer desaparecer as diferenças que dividem as pequenas cidades. As pequenas cidades da política todo mundo, água e são óleo. 2 facções. Então, você não consegue juntar. O caso de Pau dos Ferros é exemplar. É emblemático. Entendeu? Então, quer dizer, essa que era a dificuldade. A dificuldade de você fazer com que essa aliança ela chegasse até a base. Então, Henrique errou em várias coisas, mas foi a aposta que ele fez. 30 segundos, o que esperar do governo Robson? Eu acho que Robson, primeira coisa, precisa assegurar uma maioria na Assembleia. Não é impossível, é possível. Eu acho que Ricardo Mota vai ter um papel importante como protagonista nesse diálogo de Robson para assegurar a governabilidade.
E eu estou muito satisfeito com as primeiras declarações do governador eleito, no sentido das perspectivas de composição do governo. Quer dizer, fazer um governo técnico, valorizando exatamente aqueles quadros que nós temos na sociedade do Rio Grande do Norte, para que a gente possa dar um passo à frente, superando a crise que o Rio Grande do Norte vive hoje. É isso aí. Eu queria agradecer o professor João Evangelista, da UFRN, pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, professor, pelas análises, e vamos acompanhar o futuro aí que nos espera. Eu que agradeço, fico à disposição, Diógenes. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Vocês vão ficar com a programação da banda. Eu volto amanhã.